Our next panelist and speaker will be João Medeiros. João is the head of Vehicle Safety and Regulatory Compliance, thank you, for Fiat Chrysler Automobiles of Latin America. He is a graduate of your university here, both undergraduate and his graduate work. Like many of us, a long time ago, yeah. And we had a nice discussion. He's also worked in the United States. I would say that this is another very important attribute that we must develop in our future workers, a global perspective, knowing how to work with diverse teams. I've also had in my experience, I lived and worked in Asia for 5 years at one time. And I think it opens your mind to work in another country, yeah? Yeah. So please give us your perspective from Fiat Chrysler. Thank you. Ok. Iniciando, gostaria de agradecer a oportunidade de participar de uma discussão, de um debate tão importante para a academia e para a empresa. Academia e empresas em regiões diferentes do planeta, elas interagem de maneiras diferentes, né, com graus de profundidade diferentes. É muito bacana a gente participar no Brasil de uma discussão dessa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, também na Europa, e a gente tem que ressaltar a criatividade dos técnicos brasileiros, ou seja, a capacidade que eles têm de interagir em ambientes diferentes, com culturas diferentes, e colocando em prática a criatividade, que é algo nato, né, da nossa região, e isso é muito bacana. E a gente está participando de um debate como esse. Eu particularmente não conhecia o programa, mas a gente observa que o programa tem diretrizes, desafios que estão muito alinhados com o dia a dia da empresa, e a gente busca alternativas. Eu não conhecendo o programa, a gente busca alternativas, né, como a gente viu aqui pela apresentação dos outros colegas, para poder cobrir esse gap que a gente tem ainda nessa relação empresa e academia. Porque o recurso humano que vem da academia, ele traz com ele um certo nível de conhecimento e de educação, que depois precisa ser lapidado, né, para ter resultado prático. E esse processo de lapidação ele leva tempo, ele custa, e programas como esse vão reduzir esse gap de maneira bastante substancial. A nossa apresentação está estruturada inicialmente mostrando alguns desafios que a indústria automobilística tem, do ponto de vista global. Depois, a gente tenta fazer um paralelo com alguns programas que a gente tem internos, na tentativa de lapidar essa mão de obra qualificada. Depois, a gente vem para a realidade brasileira e entender alguns desafios que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, a gente vai começar com alguns desafios da indústria automobilística, né? São vários, mas a gente tentou agrupar aqui alguns que são importantes. A discussão do sistema de propulsão alternativo, né? Muito se fala de veículo elétrico, híbrido, etc. Esse aqui é um ponto de muita atenção, porque diz respeito à redução de gás de CO2, né? de dióxido de carbono na atmosfera, mas, por enquanto, com um custo muito alto, né? Então, existe um desafio de trazer isso para uma realidade de custo mais baixo, de produção em massa, realmente. A parte de segurança veicular, a redução de acidentes, que é muito importante. O mundo inteiro trabalha em regulamentos que visam a minimizar os acidentes, a evitar os acidentes, e, em caso de acontecendo o acidente, de minimizar o impacto para os ocupantes e para quem está circulando em torno do veículo. Eficiência energética também é um outro ponto importante que está em discussão mundialmente, né?
Europa entra agora, em 2020, com uma legislação bastante severa, onde vai ser demandado um nível de eletrificação de alta voltagem nos veículos aí da ordem de 20%. E essa energia elétrica ela tem um custo. Esse veículo com eletrificação de alta voltagem, ele também tem um custo. A produção de energia elétrica tem um custo ambiental na Europa e o veículo elétrico ele tem um custo final para o cliente que não é indiferente, é muito alto. A discussão do veículo autônomo, conectividade, né? O automóvel hoje está conectado com o ambiente de maneira muito forte, e isso gera algumas comodidades para quem está usando, mas alguns riscos também, porque, da mesma forma que um veículo que tem direção elétrica, que tem uma frenagem assistida, que tem um sistema de estabilidade conectado com a nuvem, né? Esse sistema pode ser invadido por um hacker e esse carro pode ser pilotado por alguém que não é o piloto do carro, né? Então, existem alguns riscos nessa situação. E economia de escala, o carro fica mais caro, o número de concorrentes é alto, e essa economia de escala ela passa a não funcionar. A busca de novos modelos de negócio, acordos entre as companhias, parcerias, desenvolvimento de plataformas comuns, tudo isso passa a entrar numa pauta de discussão que não existia antes, né? Os carros mais baratos, aqueles carros de entrada, né, que representam hoje no mercado brasileiro 60% a 70% da nossa produção, são veículos de entrada, realmente, de custo mais baixo. Esses veículos vão ficar muito caros, o número de concorrentes é grande, a margem desses veículos é muito pequena, e, em alguns casos, alguns desses veículos podem não existir mais no futuro, ou o volume pode ser muito baixo, né? E a cooperação entre as marcas passa a ser algo fundamental e necessário nesse momento. Bom, então, nós temos desafios, os desafios são conhecidos, e muitos se trabalha, mas a mão de obra, na realidade, vai ser muito mais demandada, né? Então, a capacidade que um engenheiro ou técnico que está entrando na empresa precisa ter, ela passa a ser muito mais demandada. A capacidade que ele tem de interagir num ambiente que é muito maior do que um engenheiro mecânico, ou elétrico, ou hidráulico, ou o que quer que seja, ele precisa ter conhecimentos muito mais amplos para trabalhar num produto que é muito mais complexo do que o produto de ontem, do passado, né? O modo de pensar crítico, né? Ou seja, aquele que não se satisfaz diante da primeira solução, que vai sempre buscando o ótimo, né? Esse mindset ele é muito importante. Uma visão global, né? Eu acho que o Albert comentou bem, é muito importante viver experiências diferentes da nossa cultura para entender que um produto é um produto global, né? E ele precisa atender a demandas globais. Existem culturas diferentes, com expectativas diferentes. Então, essa capacidade de empreender nesse ambiente complexo passa a ser fundamental. Do outro lado, nós temos a academia, né? A academia precisa ter flexibilidade, junto com a empresa, que precisa ter flexibilidade também, né? Para trabalhar junto, porque, num ambiente complexo como esse, é muito difícil que somente a empresa consiga soluções criativas e competitivas para atender a tantas demandas, a tantos requisitos. O trabalho precisa ser feito em conjunto, então nós precisamos da academia, junto com as empresas. O automóvel tem 3.000 a 4.000 componentes, 3.000 a 4.000 componentes com sistemas e subsistemas que funcionam interagindo online o tempo inteiro. O grau de complexidade é muito grande e a gente precisa buscar, nessa interação entre academia e empresa, um caminho que traga a solução, digamos, soluções rápidas, soluções compartilhadas e de crescimento em conjunto. Então, ou seja, o estudante e a academia e a empresa precisam ter certas características que permitam que essa massa de conhecimento seja bem utilizada.
A gente, como eu disse no início, nosso conhecimento com o GCS é limitado, então a gente sempre buscou soluções locais, né, para enfrentar esses desafios. E nós temos um grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação que identifica projetos e demandas dentro da empresa, mapeia o país do ponto de vista de conhecimento tecnológico. Nós temos aqui alguns exemplos, né? A Universidade Federal de Minas Gerais, PUC Minas, a USP, o ITA, Universidade Federal de Santa Catarina. Esses aqui são exemplos de mapeamento que nós fazemos, mas esse mapeamento é feito também em função da tecnologia demandada. Em função desse mapeamento, a gente busca uma segunda instituição, que é a instituição de fomento. Essa instituição de fomento, dependendo do mecanismo utilizado de fomento e de financiamento, ela é contactada, e aí a três mãos, né, empresa, academia e a entidade aí de fomento, a gente faz projetos. Nós temos aí uma lista de portfólio de projetos bastante interessantes, voltados para a área de segurança veicular, eficiência energética e a pegada de carbono, que são pontos que eu vou tocar mais no final, que são característicos aqui da nossa região. E a gente busca através... A gente tinha um grande impasse no passado, que era a propriedade intelectual. Com o novo marco regulatório, eu acho que isso trouxe mais flexibilidade para que essas três partes pudessem se conversar e traduzir isso realmente em projetos efetivos. Então, a gente tem caminhado assim, a passos largos. Existe um programa do governo recente chamado Rota 2030, voltado para a indústria automobilística, para o parque de fornecedores, que vai dar aos fornecedores uma capacidade, um fôlego maior de investimento, através de recursos do governo. Então, a gente tem boas perspectivas nesse campo. O outro é a formação profissional. Formação profissional com todas aquelas demandas, né, que a gente mostrou e skills que a gente precisa para atuar nesse mercado complexo. A gente tem investido num programa que deu bastante resultado, que é o Programa de Residência Tecnológica. O Programa de Residência Tecnológica é um nome que nós demos para ele, é um trabalho de parceria com as academias, com as universidades. A gente deu o primeiro passo há 2 anos atrás, formamos o primeiro grupo, né, onde nós trazemos o bolsista, o mestrando ou doutorando da universidade, e ele vem para dentro da empresa, e ele vai trabalhar dentro da empresa, junto com outro mestrando da empresa, um funcionário da empresa, e ele vai trabalhar na busca de soluções de um desafio acordado entre empresa e academia, e ele vai trabalhar 1 ano, 2 anos naquele projeto. Essa é uma oportunidade para ele entender a realidade da empresa, trabalhando dentro da empresa, não dentro da universidade, mas dentro da empresa. Entendendo a realidade da empresa, ele vai seguramente conseguir buscar soluções melhores para a empresa, e a empresa vai conhecê-lo, né? Esse pode ser um futuro funcionário da empresa, né? Um futuro engenheiro trabalhando dentro da empresa. Então, esse é um programa que funcionou bem, e a gente pretende restartar esse programa esse ano ainda. Muito bem. Nós fizemos um paralelo entre os desafios, né, do GCS. O Albert está me dizendo que eu tenho 2 minutos. Eu tenho que fazer 18 slides em 2 minutos. Então, são 14 gols. Ele já me deu um gol aqui agora, que tem que acrescentar ali no final. A gente fez um paralelo desses gols com alguns que a gente tem aqui no Brasil, né? Nós estamos falando de realidade virtual, estamos falando de infraestrutura urbana, cybersecurity e a pegada de carbono, né? Nós separamos esses 4, e desses 4, a gente tem algumas oportunidades muito interessantes. Nós temos um simulador aqui, que é aquele que estão vendo do lado esquerdo, na parte superior. Ele é o único do hemisfério sul, simulador de veículo, né? Porque a Embraer, evidentemente, tem o aéreo, né? Mas com o pé no chão, esse é o único do hemisfério sul. Foi instalado aqui em parceria com a PUC Minas, né? E ele tem ainda muito espaço para evoluir. Então, esse aqui é um campo em que a gente trabalha muito forte. Nós temos da direita a montagem da linha de produção virtual.
A linha de produção hoje, nós acabamos de aprovar uma fábrica de motores nova. Essa linha de produção hoje ela é toda feita num processo virtual. Então, tudo que é feito hoje no projeto da nova linha de produção vai ser feito numa ferramenta virtual. Embaixo à esquerda, eu tenho um sistema interessante, que é o sistema de segurança do trabalho, né, onde a gente faz todo o mapeamento de todos os funcionários que trabalham na linha de produção, é um mapeamento térmico para evitar esforços repetitivos, né? E aí a gente usa exoesqueletos em casos mais críticos, né? A gente tem usado isso bastante em Pernambuco e aqui em Betim. Do lado direito, parte de design, que é feita toda aqui em Betim. A Toro é um carro que foi projetado todo aqui no Brasil, inaugurando um segmento novo de mercado, né? Nós temos o desafio da infraestrutura, ou seja, a conexão entre os sinais de trânsito, as faixas e o veículo, eles precisam ser trabalhados. A pavimentação hoje, a gente tem um exemplo de pavimentação solar aqui, nós temos um tráfego caótico, né, que a gente precisa ser melhorado. Essa conectividade com os veículos vai melhorar seguramente. Security Cyberspace, nós chamamos de Cybersecurity, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma Toro, né, de um veículo que a gente produz aqui no Brasil para o mercado da América Latina. Nós temos 39 centrais eletrônicas trabalhando de maneira conjugada, conectadas. São 39 centrais eletrônicas com 297, são quase 300 mil funções, requisitos de funções, e 15 milhões de linhas de programação. Então, ou seja, o nível de complexidade é absurdo, e ela tem portas físicas de entrada, de conexão, e portas via aérea, via nuvem, né? Então, o risco de invasão em um veículo desse porte ele pode ser desastroso, né? Pegada de carbono é outra área de trabalho intenso. Existem objetivos estabelecidos pela COP, né, pela Conferência das Partes. Aqui a gente está vendo os objetivos que a gente tem de redução de CO2 para as montadoras dos Estados Unidos, em vermelho, da China, em amarelo, e em azul, da Europa. A Europa, já em 2020, vem para um nível de emissões onde eles vão ter que eletrificar 20% da frota. O Brasil estabeleceu agora, através da Rota 2030, aquele patamar verde, que, aparentemente, a gente vê que está acima, um objetivo menos severo do que os países, do que a Europa, China e Estados Unidos. Mas, na realidade, a gente tem que levar em consideração que a gente tem o etanol, né? A gente usa o etanol em 30% da nossa produção hoje, dos veículos leves, eles são movidos a etanol. Esse é o consumo de etanol anual que nós temos, 30% de etanol e 70% de gasolina. E como ele é renovável, né, o CO2 do etanol que sai pelo escapamento ele é capturado pela plantação da cana-de-açúcar para a realização da fotossíntese. Então, esse CO2 não fica solto na atmosfera, ele fica entre a terra e o tanque do carro. Ele é renovável 70% a 80%. Não é 100%, porque a gente ainda usa máquina a diesel, máquina com combustível fóssil para produzir plantar a cana-de-açúcar, para colher a cana-de-açúcar, para produzir, para distribuir o etanol, né? Então, ele não é 100% renovável, mas é 70% a 80%. E, quando a gente leva em consideração o aspecto renovável do etanol, aquele TTW que a gente está vendo ali na curva verde, né? Na realidade, o etanol ele tem uma contribuição importante na redução da emissão de CO2. Então, para o Brasil se torna um país competitivo só com a produção de etanol que ele tem hoje, né? É lógico que, se a gente estimular o uso do etanol e estimular o desenvolvimento de tecnologias, né, criando uma rota tecnológica para o etanol, a gente vai poder melhorar, inclusive, aquele número ali, sem demandar o uso de eletrificação maciça, né? Porque o carro a bateria custa $5.000, $6.000 a mais do que um carro. Significaria acabar com o segmento A, B e C, né, aqui no Brasil, que representa 60% a 70% da nossa produção. Então, nós precisamos investir no etanol. Então, esse é um outro desafio que a gente tem entre academia e empresa para atender uma especificidade do mercado brasileiro, né? Tá certo? Eu encerro aqui minha apresentação. 2 minutos? 2 minutes, right? Thank you very much. Thank you, bye. Tchau. Very good.